Olá, pessoal! Sejam mais uma vez muito bem-vindos às nossas aulas virtuais de Biologia Celular. Eu espero que todos estejam bem e que vocês estejam acompanhando o conteúdo das nossas aulas nas plataformas e-aulas e e-disciplinas disponíveis pela USP. Então, vamos conhecer o conteúdo da nossa aula e algumas informações básicas a respeito dessa nossa videoaula. Essa nossa videoaula está dividida em 4 módulos de 15 minutos cada. Ao final de cada módulo, há um questionário no e-disciplinas que deve ser resolvido antes de se iniciar o próximo módulo, para que as aulas virtuais sejam mais dinâmicas e que vocês absorvam o conteúdo mais facilmente. Os módulos estão divididos em estrutura e função da membrana plasmática, transporte de água e solutos nas células, sistema de endomembranas, que compreende o retículo endoplasmático liso e rugoso, aparelho de Golgi e algumas vesículas, como os lisossomos e os peroxomos, e por fim, estrutura e função da parede celular. O que delimita uma célula? Toda célula é delimitada por uma membrana plasmática com uma estrutura altamente conservada entre os seres vivos. Entretanto, nem todas as células são compostas por parede celular, cuja composição depende da taxonomia do organismo. Toda célula possui membrana plasmática, seja ela procariótica, como as bactérias, ou eucarióticas, como células animais ou vegetais. Toda célula é delimitada por uma membrana plasmática com uma estrutura altamente conservada entre os seres vivos. E qual seria essa estrutura altamente conservada? É a estrutura conhecida como mosaico fluido, que é formada pela bicamada de moléculas de fosfolipídios, a qual sua porção hidrofóbica está orientada para o interior da bicamada, representada pelas caudas dos fosfolipídios, e uma porção hidrofílica, orientada para fora da bicamada, representada pelas cabeças dos fosfolipídios, sendo que essa porção hidrofílica está em contato com o citossol da célula e o meio externo. A membrana plasmática também contém proteínas que são responsáveis pela passagem de moléculas entre o interior da célula e o meio exterior. A membrana plasmática ainda contém moléculas de carboidratos ligadas aos fosfolipídios e às proteínas, denominadas glicolipídios e glicoproteínas, respectivamente, que são responsáveis pela aderência das células a outras células ou pelo reconhecimento de moléculas. A membrana plasmática define os limites e mantém as diferenças entre o citoplasma e o ambiente extracelular. Ela não é visível ao microscópio óptico, mas é possível demonstrar sua presença indiretamente. No detalhe do esquema, vemos a membrana plasmática formada pela bicamada de fosfolipídios, sendo que as caudas estão orientadas para dentro da bicamada, porção hidrofóbica, e as cabeças dos fosfolipídios estão orientadas para o exterior da bicamada, porção hidrofílica, que está em contato com o meio aquoso intra- e extracelular. Vemos as proteínas, que são canais para o transporte de moléculas entre o meio intracelular e o extracelular, e também são mostrados carboidratos de cadeia curta, os oligosacarídeos, ligados aos fosfolipídios, que são os glicolipídios, e oligosacarídeos ligados a proteínas, que são as glicoproteínas, úteis para o reconhecimento de moléculas e aderência. Em 1972, os pesquisadores Singer e Nicholson propuseram o modelo de mosaico fluido da estrutura da membrana, que acabou sendo amplamente aceito. O modelo concebe um mosaico de proteínas imersas numa bicamada lipídica fluida, cujos componentes estão em constante movimento. Nesse modelo, muitas das proteínas das membranas também se movem mais ou menos livremente na bicamada fluida.
À medida que as moléculas de lipídios e proteínas movem-se lateralmente dentro da bicamada, as proteínas formam diferentes padrões ou mosaicos que variam de tempo em tempo e de lugar a lugar. Daí o nome mosaico fluido para esse modelo estrutural de membrana. As membranas plasmáticas são formadas por lipídios, proteínas, glicolipídios e glicoproteínas. Os lipídios, sendo eles representados por fosfolipídios e esteróis, como o colesterol presente em células animais e estigmasterol presente em células vegetais, são responsáveis por manter a estrutura básica da membrana e sua fluidez, e agem como barreira à permeabilidade. As proteínas presentes na membrana plasmática podem ser periféricas ou transmembranas e são responsáveis pela maioria das funções da membrana. Os glicolipídios são carboidratos ligados aos lipídios e atuam nos processos de reconhecimento celular e na proteção da membrana em condições adversas. As glicoproteínas, que são carboidratos de cadeia curta, os oligosacarídeos, ligados às proteínas na superfície externa da membrana plasmática, com função de reconhecimento de moléculas que interagem com a célula. No esquema, vemos as glicoproteínas, carboidratos ligados a proteínas, com função de reconhecimento de moléculas, glicolipídios, que são carboidratos ligados aos lipídios, com função de reconhecimento celular e proteção em condições adversas, fosfolipídios, responsáveis por manter a estrutura da membrana e sua fluidez, além da permeabilidade, proteínas periféricas, que são aquelas que não atravessam a bicamada lipídica, moléculas de colesterol presente em células animais, e o citoesqueleto, que confere a forma e estrutura celular, e as proteínas integrais ou transmembranares que atravessam a bicamada lipídica. A membrana plasmática é formada pela bicamada lipídica de fosfolipídios. Os fosfolipídios são formados por uma cabeça polar e hidrofílica, que está em contato com o meio externo e com o citoplasma celular, e por uma cauda apolar e hidrofóbica que está orientada para o interior da bicamada lipídica. As moléculas hidrofóbicas atravessam livremente a camada, pois têm maior afinidade com a porção apolar hidrofóbica. Já as moléculas hidrofílicas, que não têm afinidade com a porção hidrofóbica da bicamada, não atravessam livremente. A composição dos lipídios varia nas membranas. Essas diferentes composições afetam a flexibilidade das membranas. Quando a membrana possui uma maior porcentagem de fosfolipídios formados por ácidos graxos insaturados, confere à membrana uma maior fluidez, mesmo em baixa temperatura, conferindo dessa maneira uma maior adaptabilidade ao frio, em comparação com membranas que contêm maior porcentagem de fosfolipídios formadas por ácidos graxos saturados, que a um pequeno abaixamento de temperatura já podem ter sua fluidez alterada, ou seja, diminuída. Cada ligação dupla em uma cauda insaturada cria uma dobra que torna mais difícil o empacotamento das caudas umas com as outras. Por essa razão, uma bicamada lipídica que contenha uma grande proporção de caudas hidrocarbonadas insaturadas será mais fluida do que as que possuem menores proporções. Em células de bactérias e leveduras que se adaptam a diferentes temperaturas, tanto o comprimento quanto a insaturação das caudas hidrocarbonadas da bicamada são periodicamente ajustadas para manter a fluidez constante da membrana. Em temperaturas mais altas, as células produzem lipídios de membranas com caudas mais longas e poucas duplas ligações, enquanto que em temperatura mais baixa haverá uma maior produção de caudas mais curtas e com mais insaturações.
Gorduras produzidas por plantas em geral são insaturadas e, portanto, líquidas à temperatura ambiente, ao contrário das gorduras animais, como manteiga ou banha, que são saturadas e sólidas à temperatura ambiente. Os fosfolipídios são formados por ácidos graxos, que são moléculas compostas por uma longa cadeia hidrocarbônica, formada por átomos de carbono e hidrogênio, e por essa razão não há polaridade entre os átomos, então essa cadeia tem característica apolar. Já a região formada por um grupamento carboxila, há polaridade entre os átomos e tem a característica polar. Os ácidos graxos que possuem apenas ligações simples na cadeia carbônica são ácidos graxos saturados, e os que possuem uma ou mais insaturações são ácidos graxos insaturados. O fosfolipídio é formado por duas cadeias de ácidos graxos, que podem ser saturados ou insaturados, de caráter hidrofóbico, que estão ligados a uma cabeça polar pela ligação fosfodiéster. A cabeça polar é constituída por uma molécula de glicerol, ligada a um grupamento fosfato e a uma colina ou álcool. Muitas proteínas da membrana estendem-se através da bicamada, levando a uma protusão em ambos os lados. A porção dessas proteínas transmembranas imersas na bicamada é hidrofóbica, enquanto que as porções expostas em cada lado da membrana é hidrofílica. Essas proteínas são chamadas proteínas integrais. Embora algumas das proteínas transmembranas flutuem mais ou menos livremente na bicamada lipídica, outras estão ancoradas num ponto, talvez ligadas ao citoesqueleto, e limitadas quanto à mobilidade. Algumas proteínas da membrana não atravessam a bicamada lipídica e são chamadas proteínas periféricas. Todo carboidrato nas glicoproteínas, nos proteoglicanos e nos glicolipídios está localizada na face externa da membrana plasmática, onde forma o revestimento de açúcar, chamado de camada de carboidratos ou glicocálice. Essa camada de carboidratos, o glicocálice, ajuda na proteção da superfície celular contra danos mecânicos. À medida que os oligosacarídeos e polissacarídeos adsorvem água, eles conferem à célula uma superfície lubrificada que auxilia as células móveis a se deslocarem. Os carboidratos da superfície celular possuem um papel importante no reconhecimento e na adesão celular. Duas configurações básicas têm sido identificadas entre proteínas transmembranas. Uma delas é uma estrutura relativamente simples, semelhante a um bastão, constituindo em uma alfa-hélice imersa no interior hidrofóbico da membrana, com porções menos regulares, hidrofílicas, estendendo-se para qualquer lado da membrana. A outra configuração é encontrada em proteínas globulares maiores, com estruturas tridimensionais complexas, que fazem repetidas passagens através da membrana. Em tais proteínas de membranas de múltiplas passagens, a cadeia polipeptídica geralmente atravessa a bicamada lipídica como uma série de alfa-hélices. Apesar da bicamada lipídica compor a estrutura básica de todas as membranas celulares e servir como uma barreira semipermeável a moléculas hidrofílicas nas suas duas faces, a maior parte das funções da membrana são desempenhadas pelas proteínas de membrana. As proteínas de membrana desempenham diversas funções. Algumas transportam nutrientes, metabólitos e íons através da membrana. Outras ancoram a membrana a macromoléculas presentes em ambas as faces. E outras proteínas ainda atuam como receptores que detectam sinais químicos no ambiente celular e os transmitem ao interior da célula, ou atuam como enzimas que catalisam reações específicas na membrana. Dentre as funções da membrana plasmática está a barreira de proteção devido sua composição fosfolipídica,
o transporte de substâncias entre a célula e o meio exterior, o reconhecimento celular pelos glicolipídios, sítios de adesão, respiração pelas trocas gasosas de oxigênio e dióxido de carbono, inserção de flagelo, ancoragem dos filamentos do citoesqueleto e sítios de ligação de enzimas.